Sejam bem-vindos ao canal Terror Sobrenatural. Você tem medo de cemitérios? Bom, nesse vídeo vamos ver mais algumas histórias e relatos que aconteceram em cemitérios. Então, sem mais delongas, vamos para as histórias. Eu sou coveiro há mais de 20 anos e já vi muita coisa estranha nesse ofício. Mas nada se compara ao que aconteceu na noite de 13 de novembro de 2019, quando eu estava enterrando um caixão no cemitério municipal. Era uma noite escura e chuvosa e eu estava sozinho no local. O caixão era de um homem que tinha morrido em um acidente de carro e que não tinha parentes ou amigos para velá-lo. Eu tinha recebido a ordem de enterrá-lo o mais rápido possível, sem cerimônia ou flores. Eu achei aquilo triste, mas não questionei. Era o meu trabalho, afinal. Eu usei uma empilhadeira para levar o caixão até a cova que eu tinha cavado mais cedo. Era uma parte afastada do cemitério, onde ficavam os túmulos mais antigos e abandonados. Eu não gostava muito de lá, pois sentia uma energia ruim, como se algo maligno estivesse à espreita, mas eu não tinha escolha. Eu desci o caixão até o fundo da cova e comecei a cobrir o buraco com terra, usando uma pá. Eu estava quase terminando, quando ouvi um som abafado vindo de dentro do caixão. Parecia um gemido ou um grito. Eu fiquei paralisado de medo, pensando que talvez tivessem enterrado alguém vivo. Eu corri até a empilhadeira e tentei levantar o caixão de novo, mas ele estava preso pela terra. Eu peguei outra pá, que estava na carroceria da empilhadeira, e comecei a cavar freneticamente, tentando libertar o pobre coitado que estava lá dentro. O som ficava cada vez mais alto e mais desesperado. Eu finalmente consegui abrir uma fresta no caixão e olhei para dentro. O que eu vi me fez soltar um grito de terror. Não era um corpo humano que estava ali, mas uma criatura horrível, com pele cinzenta, olhos vermelhos, dentes afiados e garras. Ela me olhou com ódio e tentou me atacar, rasgando o caixão com suas unhas. Eu larguei a pá e saí correndo pelo cemitério sem olhar para trás. Eu tropecei em algumas lápides e caí no chão várias vezes. Eu podia ouvir os passos da criatura atrás de mim, cada vez mais perto. Eu cheguei até o portão do cemitério e tentei abri-lo, mas ele estava trancado. Eu procurei as chaves no meu bolso, mas elas tinham caído quando eu fugia. Eu entrei em pânico, sem saber o que fazer. Foi então que eu vi uma luz se aproximando pela estrada. Era um carro da polícia, que tinha sido chamado por um vizinho que ouviu os meus gritos. Os policiais saíram do carro e me viram agarrado ao portão, todo sujo e ensanguentado. Eles me perguntaram o que tinha acontecido, mas eu não conseguia falar. Eu só apontei para o cemitério, onde a criatura ainda estava à solta. Eles pegaram suas armas e entraram no local. Eu fiquei esperando no carro da polícia, tremendo de frio e de medo. Eu não sabia se eles iriam conseguir deter aquela coisa ou se eles iriam voltar vivos. Eu rezava para que tudo acabasse logo e que eu pudesse esquecer aquela noite horrível. Depois de alguns minutos, que pareceram horas, eu vi os policiais voltando pelo portão do cemitério. Eles estavam pálidos e assustados, mas pareciam ilesos. Eles me disseram que não encontraram nada no cemitério, nem o caixão aberto, nem a criatura. Eles acharam que eu tinha tido um surto psicótico, provocado pelo estresse do trabalho. Mas eu sei o que eu vi, e sei que aquilo não era deste mundo. Eles me levaram para o hospital, onde fiquei internado por vários dias. Eles me deram remédios para me acalmar e me fizeram várias perguntas. Eles queriam saber se eu tinha usado alguma droga ou se eu tinha algum problema mental. Eles não acreditavam na minha história e nem eu esperava que acreditassem. Eu sabia que era uma coisa difícil de aceitar e que eu parecia louco, mas eu não era. Eu era apenas um homem que tinha visto algo que não deveria existir. Eu nunca mais voltei a trabalhar naquele lugar. Eu pedi demissão e me mudei para outra cidade. Eu tentei recomeçar a minha vida, mas eu nunca consegui esquecer aquela noite. Eu ainda tenho pesadelos com aquela criatura e às vezes acordo suando e gritando.
Eu evito passar perto de cemitérios e tenho medo do escuro. Eu sei que ela ainda está lá fora, em algum lugar, esperando por outra vítima. E eu sei que um dia ela vai me encontrar de novo. Eu sempre gostei de histórias de terror, mas nunca imaginei que uma delas se tornaria realidade na minha vida. Tudo começou quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre o folclore da minha região e me deparei com um caso intrigante, a lenda da loira do cemitério. Segundo os relatos, ela era uma jovem loira que foi enterrada viva injustamente após ser acusada de bruxaria em uma cidade do interior. Décadas depois, ela retornou como um espírito vingativo, assombrando aqueles que a condenaram e jurando levar almas inocentes para o além. Muitos moradores afirmavam ter visto sua figura espectral vagando pelo cemitério à noite, ou ouvido seus gritos de agonia e ódio. Eu fiquei fascinado pela história e decidi investigar mais a fundo. Descobri que a loira se chamava Maria Clara e que era filha de um fazendeiro rico da região. Ela era noiva de um rapaz chamado João Pedro, mas ele a traiu com outra mulher. Maria Clara ficou arrasada e procurou consolo em uma senhora que morava nos arredores da cidade e que diziam ser uma bruxa. A senhora ensinou a Maria Clara alguns feitiços para tentar reconquistar seu amor, mas tudo saiu errado. João Pedro descobriu a traição de Maria Clara e a denunciou para o padre da cidade, que era seu tio. O padre convocou um tribunal eclesiástico e condenou Maria Clara à morte por bruxaria. Ela foi levada para o cemitério e enterrada viva em uma cova rasa, enquanto os moradores assistiam e zombavam dela. Maria Clara morreu sufocada, mas sua alma não descansou em paz. Ela jurou se vingar de todos que a fizeram sofrer e voltou como um fantasma terrível. Ela começou a atacar os descendentes dos seus algozes, arrastando-os para o seu túmulo e sugando sua energia vital. Ela também atacava qualquer pessoa que se aproximasse do cemitério à noite, especialmente se fosse loira como ela. Eu achei que essa era apenas uma lenda urbana, mas resolvi ir até o cemitério para ver se encontrava alguma evidência da existência da loira. Eu levei uma câmera, um gravador e uma cruz de madeira. Eu cheguei ao cemitério por volta das 23 horas e me dirigi à sepultura de Maria Clara. Era uma lápide simples, com o seu nome e a data de sua morte, 13 de junho de 1897. Eu coloquei o gravador em cima da lápide e liguei a câmera. Eu comecei a fazer algumas perguntas para o ar, esperando captar alguma resposta sobrenatural. Foi então que eu senti uma presença ao meu lado. Era ela. Eu ouvi sua respiração ofegante no meu ouvido e senti seu hálito gelado na minha nuca. Eu me arrepiei todo e olhei para os lados. Não havia ninguém ali. Ela estava invisível, mas eu sabia que ela estava ali. Ela queria me matar. Ela me confundiu com um dos seus inimigos. Ela não sabia que eu era apenas um curioso. Eu tentei correr, mas foi tarde demais. Eu senti uma mão gelada agarrar o meu pescoço e me puxar para baixo. Eu caí no chão e vi o rosto dela se materializar na minha frente. Era uma mulher jovem e bonita, mas com os olhos injetados de sangue e a boca cheia de dentes afiados. Ela me olhou com ódio e se preparou para me atacar. Ela abriu a boca e mordeu o meu pescoço. Eu senti uma dor lancinante e uma sensação de vazio. Ela estava sugando a minha vida e eu não podia fazer nada. Eu tentei gritar, mas ninguém me ouviu. Eu tentei me soltar, mas ela era mais forte. Eu tentei rezar, mas Deus não me ajudou. Eu fui perdendo a consciência e a última coisa que eu vi foi o seu rosto satisfeito. Ela tinha conseguido a sua vingança. Ela tinha levado mais uma alma para o além. Ela era a loira do cemitério e eu era a sua vítima. Eu nunca gostei de cemitérios. Sempre me deram uma sensação de desconforto, de que algo ruim poderia acontecer a qualquer momento. Mas naquela noite, eu não tinha escolha. Eu precisava passar por ali para chegar em casa, e o caminho mais curto era por dentro do cemitério. Eu entrei pelo portão enferrujado.
tentando ignorar os sons estranhos que vinham das tumbas e dos mausoléus. Eu acelerei o passo, olhando para frente, sem querer ver as lápides com nomes e datas que me lembravam da finitude da vida. Eu sentia um frio na espinha, como se alguém ou algo me observasse. Foi então que eu vi uma luz fraca no final do cemitério. Parecia uma vela acesa, perto de uma sepultura. Eu fiquei curioso e resolvi me aproximar. Quem estaria ali àquela hora da noite iluminando um túmulo? Seria alguém em luto ou algum ritual macabro? Quando eu cheguei mais perto, eu percebi que a vela estava sobre uma foto. Era a foto de uma mulher jovem e bonita, com um sorriso doce. Ela usava um vestido branco e segurava um buquê de flores. Ao lado da foto, havia uma placa com os dizeres: "Aqui jaz Ana Clara, noiva amada, vítima de um acidente trágico na véspera do seu casamento." Eu senti uma pontada de tristeza ao ler aquilo. Que destino cruel, morrer tão jovem e tão feliz. Eu me perguntei como teria sido o acidente e quem seria o noivo inconsolável. Eu olhei em volta, procurando por alguma outra pessoa, mas não vi ninguém. Só eu e a vela. Eu me inclinei para ver melhor a foto, e foi quando eu ouvi um grito. Um grito agudo e desesperado que ecoou pelo cemitério inteiro. Eu me assustei e olhei para trás. Não havia ninguém ali. O grito parecia ter vindo de dentro da sepultura. Eu senti um calafrio percorrer o meu corpo. Será que eu estava ficando louco? Será que era algum tipo de pegadinha? Eu não sabia o que fazer. Eu pensei em correr, mas algo me impedia de sair dali. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Eu me aproximei da sepultura e vi que havia uma tampa de concreto sobre ela. Eu coloquei a mão sobre a tampa e senti uma vibração. Algo se mexia lá dentro, algo vivo. Eu não acreditei no que eu estava sentindo. Será que era possível? Será que Ana Clara ainda estava viva? Será que ela tinha sido enterrada por engano? Será que ela estava sofrendo, presa naquele caixão escuro e frio? Eu não pensei duas vezes. Eu peguei a vela e usei-a para iluminar a tampa. Eu procurei por alguma fresta, alguma abertura, alguma forma de abrir aquilo. Mas não havia nada. A tampa era sólida e pesada. Eu comecei a bater na tampa com as mãos, tentando chamar a atenção de Ana Clara. Eu gritei o seu nome, dizendo que eu estava ali para ajudá-la. Eu esperava ouvir alguma resposta, algum sinal de vida. Mas o que eu ouvi foi outro grito. Um grito ainda mais alto e mais terrível do que o anterior. Um grito que me fez gelar o sangue nas veias. Não era um grito de socorro, era um grito de raiva, um grito de ódio, um grito de vingança. Eu recuei assustado, soltando a vela no chão. A chama se apagou, deixando-me na escuridão total. Eu não via nada, só ouvia aquele grito infernal que não parava. Eu tentei correr, mas tropecei em alguma coisa. Era uma pá que estava jogada ao lado da sepultura. Eu me lembrei de ter visto ela quando cheguei, mas não dei importância. Agora eu percebia que alguém tinha tentado abrir a tampa, mas desistiu. Eu peguei a pá e usei-a como arma. Eu não sabia o que ia encontrar, mas eu estava pronto para me defender. Eu me levantei e fui em direção à tampa. Eu bati com a pá na tampa, tentando quebrá-la. Eu ouvi um som de rachadura e vi uma fenda se formar. Eu bati de novo, até que a tampa se partiu em pedaços. Eu olhei para dentro da sepultura e vi o que me esperava. Era Ana Clara, mas não era a mesma Ana Clara da foto. Era uma Ana Clara deformada, decomposta, podre. Uma Ana Clara que não tinha mais pele, nem carne, nem cabelo. Uma Ana Clara que só tinha ossos e vermes e olhos, olhos que me fitavam com um ódio mortal. Ela abriu a boca e soltou outro grito, um grito que me fez perder os sentidos. Eu caí no chão, desmaiado. Ela saiu do caixão e se arrastou até mim. Ela me agarrou pelo pescoço e sussurrou no meu ouvido: "Você é o culpado. Você é o noivo. Você causou o acidente. Você me matou." Ela apertou o meu pescoço até que eu não respirasse mais. Ela me arrastou para dentro da sepultura e me colocou no caixão. Ela fechou a tampa e me deixou lá, preso naquele caixão escuro e frio, sofrendo como ela sofreu, morrendo como ela morreu.
Era uma noite escura e chuvosa. Pedro estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Ele era um contador em uma empresa de seguros e estava cansado de lidar com números e planilhas. Ele queria apenas chegar em casa, tomar um banho quente e relaxar. Ele morava sozinho em um apartamento pequeno e não tinha muitos amigos. Ele levava uma vida monótona e sem graça. Ao passar em frente a um cemitério que havia no caminho para sua casa, ele ouviu alguém o chamando pelo nome. Estranhando aquilo, ele ignorou e continuou andando. Logo em seguida, ele ouviu novamente o chamarem pelo nome, curioso. Ele decidiu ver quem era. Pedro não tinha medo de cemitério, sempre passava em frente e às vezes ainda cortava caminho passando por dentro do cemitério. Ele pensou que era apenas uma superstição acreditar que os mortos poderiam se levantar dos seus túmulos e assombrar os vivos. Ele entrou pelo portão enferrujado e seguiu pelo caminho de pedras. Ao entrar, ele só ouvia o som da chuva batendo nas folhas das árvores e dos seus passos ecoando no silêncio. Ele apertou o passo, procurando quem estava te chamando. Novamente chamaram Pedro pelo nome. Ele viu que o som vinha de dentro da capela no centro do cemitério. Ao se aproximar, ele viu uma cena horrível. Havia um caixão aberto no centro da capela, rodeado de velas vermelhas. Dentro do caixão havia o corpo de uma mulher, pálido e sem vida. Ela usava um vestido branco e tinha os cabelos soltos sobre os ombros. Ela parecia estar dormindo, mas Pedro sabia que ela estava morta. Ao lado do caixão havia um homem vestido de preto, segurando uma seringa na mão. Ele parecia estar injetando algo no corpo da mulher. Ele tinha os cabelos grisalhos e a barba por fazer. Ele usava um jaleco branco manchado de sangue e tinha um crachá no bolso com o nome Dr. Renato. Pedro ficou paralisado de terror. Ele não sabia o que fazer. Ele pensou em gritar, mas tinha medo de chamar a atenção do homem. Ele pensou em fugir, mas tinha medo de ser visto. Ele ficou ali, sem se mexer, esperando que o homem não o notasse. Mas era tarde demais. O homem levantou a cabeça e olhou diretamente para Pedro. Ele tinha um olhar frio e maligno. Ele sorriu e disse: "Olá, meu amigo. Você chegou na hora certa. Eu estava precisando de um voluntário para o meu experimento." Ele largou a seringa e se levantou. Ele caminhou lentamente na direção de Pedro, que estava petrificado de medo. "Não se preocupe, não vai doer nada. Eu só quero ver se consigo trazer a minha amada de volta à vida, e você vai me ajudar nisso." Ele explicou que a mulher no caixão era sua esposa, que havia morrido há 2 anos em um acidente de carro. Ele disse que era um cientista renomado e que havia dedicado sua vida a estudar a ressurreição dos mortos. Ele disse que havia descoberto uma fórmula secreta que poderia reanimar os tecidos mortos e restaurar as funções vitais. Ele disse que havia testado a fórmula em vários animais e que havia obtido resultados positivos. Ele disse que agora estava pronto para testar a fórmula em um ser humano e que precisava de um doador vivo para fornecer sangue fresco para a sua esposa. "Você é o candidato perfeito," ele disse. "Você é jovem, saudável e ninguém vai sentir a sua falta." Ele chegou perto de Pedro e estendeu a mão para pegá-lo. Pedro tentou reagir, mas era tarde demais. O homem o agarrou pelo pescoço e o arrastou para dentro da capela. Pedro gritou, mas ninguém o ouviu. O homem o jogou no chão e pegou uma faca que estava sobre uma mesa. Ele disse que ia cortar uma veia de Pedro e conectar a um tubo que ia até o caixão. Ele disse que assim o sangue de Pedro iria fluir para o corpo da sua esposa e ela iria acordar. "Você vai fazer parte da história da ciência," ele disse. "Você vai ser o primeiro a testemunhar a ressurreição de uma pessoa morta." Ele levantou a faca e se preparou para cortar Pedro. Pedro sentiu uma dor aguda no braço e viu o sangue escorrendo. Ele tentou se soltar, mas o homem era mais forte. Ele viu o tubo sendo conectado ao seu braço e ao caixão. Ele sentiu uma tontura e uma fraqueza. Ele estava perdendo muito sangue. Ele olhou para o caixão e viu algo que o fez perder a esperança.
O corpo da mulher começou a se mexer. Os dedos se contraíram, os olhos se abriram, a boca se moveu. Ela estava viva. Ela olhou para Pedro com um olhar vazio e sem vida. Ela não parecia reconhecer o homem que estava ao seu lado. Ela não parecia ter nenhuma emoção ou sentimento. Ela parecia apenas um cadáver reanimado. Ela abriu a boca e soltou um grito horrível. Um grito que gelou o sangue de Pedro. Um grito que ecoou pelo cemitério inteiro. Pedro fechou os olhos e esperou pelo fim. Mas o fim não veio tão rápido quanto ele esperava. Ele ainda ouviu os passos do homem se aproximando dele. Ele ainda sentiu as mãos do homem tocando o seu rosto. Ele ainda ouviu a voz do homem sussurrando no seu ouvido. Não pense que acabou, meu amigo. Ainda temos muito trabalho pela frente. Ele abriu os olhos e viu o rosto do homem bem perto do seu. Viu o sorriso do homem se alargando. Ele percebeu que o homem não era apenas um cientista louco. Ele era algo mais, algo pior. Mas antes que Pedro pudesse processar completamente o que estava acontecendo, ele sentiu uma dor aguda em seu pescoço e tudo ficou escuro ao seu redor. Quando ele recobrou a consciência, estava deitado no chão frio e úmido da capela. Ao tentar se levantar, percebeu que estava algemado e incapaz de se mover. Ao seu lado, o homem vestido de preto, o tal Dr. Renato, sorria de forma sinistra enquanto observava o caixão onde a mulher ressuscitada permanecia imóvel. Você é uma peça importante do meu experimento, Pedro, disse o homem com um tom de voz gélido. Você será testemunha de algo grandioso, algo que mudará o curso da história da humanidade. Pedro tentou argumentar, implorar por sua liberdade, mas o Dr. Renato estava determinado a prosseguir com seu plano macabro. Com um movimento rápido, ele se aproximou do caixão e começou a recitar palavras em uma língua estranha e arcaica, enquanto manipulava frascos e ingredientes misteriosos. Enquanto o ritual prosseguia, Pedro sentiu uma presença sombria se manifestando na capela. Sombras dançavam ao redor do caixão e o ar parecia ficar mais pesado a cada segundo. O medo consumia Pedro, mas ele sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar antes que fosse tarde demais. Com todas as suas forças, ele tentou se libertar das algemas, mas era como se estivesse preso por correntes invisíveis. No entanto, uma pequena janela de esperança surgiu quando ele avistou uma chave pendurada no cinto do Dr. Renato. Pedro esperou pelo momento certo e, quando o homem estava distraído com o ritual, estendeu a mão o máximo que pôde e conseguiu agarrar a chave. Com mãos trêmulas, ele deslizou a chave na fechadura das algemas e, para sua surpresa, elas se abriram. Sem perder tempo, Pedro se levantou silenciosamente e se preparou para fugir. Mas antes que pudesse dar um passo, uma voz sussurrou em sua mente. Você não pode escapar. Você é parte deste lugar agora. Pedro olhou ao redor tentando localizar a origem da voz, mas não viu nada além das sombras. Com o coração acelerado, ele decidiu arriscar tudo e correr em direção à saída da capela. No entanto, quando ele cruzou o limiar da porta, o céu escuro se abriu e uma tempestade de proporções apocalípticas desabou sobre o cemitério. Raios cortavam o ar, trovões ressoavam como rugidos de feras e o vento uivava com uma fúria selvagem. Pedro lutou para avançar contra a tempestade, cada passo parecendo mais difícil do que o anterior. Mas ele sabia que precisava continuar, que não podia desistir. Ele estava determinado a escapar daquele pesadelo e encontrar segurança no mundo lá fora. Com uma última explosão de energia, ele atravessou o portão do cemitério e se viu correndo pela rua deserta, a chuva batendo em seu rosto e o vento uivando em seus ouvidos. Ele não olhou para trás. Não queria ver o que estava acontecendo na capela, não queria enfrentar o terror que o aguardava lá dentro. E assim, Pedro correu sem parar, sem olhar para trás, com o medo o impulsionando para frente, para longe daquele lugar amaldiçoado, para longe da mulher do cemitério e do Dr. Renato.
E enquanto ele corria, ele rezava para nunca mais ter que enfrentar o horror que testemunhou naquela noite chuvosa e escura.